3.200 quilômetros de extensão. Essa é a medida exata projetada para a barreira maciça ao longo da fronteira sul. A distância equivale a cruzar todo o território americano, desde as águas do Oceano Pacífico na Califórnia até a costa do Atlântico na Carolina do Norte. Quando Donald Trump assumiu a presidência, a escala dessa proposta surpreendeu o cenário global. Mas isso é apenas o começo da empreitada. Em meio a intensos debates, o projeto de engenharia se destacou como o centro das atenções nacionais. Por que uma estrutura tão vasta de aço é considerada essencial neste contexto? A resposta vai além da simples demarcação territorial. A construção busca estabelecer um bloqueio físico permanente em áreas onde a geografia dificulta o controle convencional. Pode-se notar a fileira de postes de aço elevando-se a quase 30 pés de altura contra o céu. Cada pilar é chumbado profundamente em concreto reforçado, criando uma fundação sólida no solo árido. À primeira vista, parece apenas uma sequência de metais verticais, mas, na prática, forma uma barreira quase inquebrável. O equipamento pesado posiciona as colunas com precisão milimétrica. Transição para o próximo nível de dificuldade. Erguer tal estrutura de aço em um ambiente perigoso e hostil exige planejamento extremo. O desafio logístico de transportar materiais pesados para zonas remotas testa os limites da engenharia civil. A poeira assenta lentamente ao redor das novas seções instaladas no deserto. Assim, a linha divisória de aço se estabelece no terreno, pronta para a manutenção da integridade da fronteira. 851 mil tentativas de travessia ilegal foram registradas em 2019 pela Alfândega e Proteção de Fronteiras. O governo iniciou a construção de cercas na década de 1990, sob a gestão de Bill Clinton. Mas isso é apenas o começo do processo. George W. Bush e Barack Obama seguiram expandindo o sistema físico nos anos seguintes. Por que as invasões continuavam frequentes apesar das obras? A fronteira possuía quilômetros de barreiras instaladas. A ineficácia decorria da fragilidade técnica das estruturas antigas. À primeira vista, a cerca parecia sólida, mas na prática tinha poucos metros de altura e era fácil de escalar ou cortar. Pode-se notar a vulnerabilidade do material nessas instalações iniciais. Em 2016, Donald Trump tornou a construção do muro o foco central de sua mensagem política. A discussão sobre a segurança física da fronteira segue seu curso. 1.930 milhas. Essa é a extensão quase exata que a barreira planejada percorre ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Originalmente, o impulso era para erguer uma parede sólida de concreto, estendendo-se por essa distância imensa. Por que o Departamento de Segurança Interna rejeitou categoricamente esse plano maciço? A ideia inicial parecia garantir a barreira física mais robusta possível contra travessias. A resposta reside na visibilidade tática. Uma parede sólida impediria os agentes de patrulha de ver o que acontecia do outro lado. O projeto final substituiu o concreto por altos postes de aço verticais, conhecidos tecnicamente como cabeços de amarração. Esses elementos combinam a resistência da barreira física com a transparência visual necessária para a segurança. Tornou-se o modelo padrão para a fronteira que se observa hoje, mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o primeiro passo real da construção envolve o levantamento topográfico detalhado do terreno muito antes da instalação. Equipes perfuram o solo para extrair amostras e medir a elevação com precisão. À primeira vista, a topografia parece uma etapa preliminar simples, mas na prática, ela define se a estrutura permanecerá em pé ou colapsará, porque o traçado cruza tipos de solo radicalmente diferentes, que exigem abordagens de engenharia distintas. Engenheiros enfrentam desde o deserto de areia macia, onde pesos excessivos afundam, até áreas de argila úmida e instável próximas ao Rio Grande. Vê-se um cenário oposto no Arizona e na Califórnia, onde montanhas rochosas duras se assemelham a concreto natural.
tudo só se complica. Cálculos precisos de estabilidade determinam a profundidade obrigatória da fundação para cada local específico. A análise técnica do solo estabelece o alicerce definitivo para a montagem dos postes de aço, quase 30 pés de altura. Essa é a marca imponente que os postes de aço atingem verticalmente na paisagem do deserto. Por que uma fundação tão profunda e complexa é necessária para sustentar painéis estáticos? A escavação consome recursos massivos e tempo precioso em um ambiente hostil. No entanto, sem essa ancoragem subterrânea, ventos fortes e a erosão derrubariam a estrutura quase imediatamente. Equipes de construção abrem uma trincheira longa e contínua de 24 a 32 polegadas de largura. A profundidade varia de 6 a 10 pés, penetrando no solo para garantir a estabilidade contra danos. À primeira vista, cavar parece uma tarefa simples, mas na prática, esta se revela uma das etapas mais exaustivas e demoradas de todo o projeto. A geologia do terreno dita drasticamente a velocidade do progresso das máquinas. Em áreas com areia macia, escavadeiras e tratores conseguem abrir a vala com relativa facilidade, mas a maior parte da fronteira atravessa terrenos difíceis, onde granito e rocha sedimentar repousam logo abaixo da superfície. Vê-se como as máquinas de escavação padrão se tornam inúteis contra essa barreira natural dura. Rompedores hidráulicos acoplados a escavadeiras pesadas entram em ação, martelando e rachando a rocha incessantemente para remover grandes fragmentos do solo. Depois, fica mais complexo. Uma máquina especializada chamada valeteira assume o comando assim que a forma bruta da vala é definida pelas escavadeiras. Motores a diesel de alta potência, gerando entre 250 e 400 cavalos, impulsionam esses gigantes através do solo compactado. Elas cortam o terreno duro com velocidade constante, aprofundando a escavação e endireitando as paredes laterais com precisão mecânica. Ao mesmo tempo, o equipamento tritura qualquer sobra de solo e rocha, deixando o fundo perfeitamente plano e nivelado. Pode-se notar como um sistema de esteira na parte traseira transporta continuamente o material solto para fora, mantendo a vala limpa. O processo está apenas ganhando velocidade. Graças à capacidade de corte contínuo, a valeteira processa centenas de metros de trincheira por dia. A equipe de construção começa a instalar a estrutura de aço de reforço imediatamente após o nivelamento do fundo. Barras verticais e amarras horizontais formam uma longa gaiola metálica que percorre toda a extensão da escavação. Logo em seguida, despeja-se uma camada de concreto reforçado com espessura de 10 a 20 centímetros, ou 4 a 8 polegadas. Isso cria uma base plana e estável, onde os painéis de aço podem ser assentados sem risco de afundamento ou inclinação. Quando o concreto se une firmemente à gaiola de aço interna, forma-se um bloco de fundação contínuo e sólido. Essa fusão aumenta a resistência da parede a forças de tração e torção, especialmente sob a pressão dos ventos do deserto. A base estrutural está pronta para suportar as cargas verticais que virão. 400 kg é o peso máximo que cada um dos pilares de aço pode alcançar individualmente. Com a fundação já consolidada, o canteiro de obras avança para um estágio crítico de recebimento e preparação dos postes que formarão a estrutura principal da parede. Trata-se de tubos de aço ocos, quadrados ou redondos, com uma altura de 26 e espessura de 10 milímetros. Por que os engenheiros escolhem um design oco para estruturas tão pesadas? Aparentemente, um poste maciço seria mais resistente ao impacto imediato. No entanto, o vazio interno reduz drasticamente o peso para o transporte e permite que concreto seja derramado dentro dos tubos posteriormente, garantindo a solidez necessária. As peças viajam da fábrica empilhadas em camadas e travadas firmemente por cintas de aço
para evitar deslocamentos. Pode-se notar como guindastes móveis ou montados em caminhões levantam cuidadosamente cada feixe para a área de armazenamento. Os operadores evitam qualquer impacto que possa dobrar ou danificar o aço antes do uso. À primeira vista, o descarregamento parece uma operação logística bruta, mas na prática exige a delicadeza de joalheiro para preservar a geometria dos tubos. Mas isso é apenas o começo da preparação. Imediatamente ao lado da zona de trabalho, uma área de fabricação temporária é montada. Soldadores utilizam máquinas de alta potência para unir os postes individuais em painéis robustos e unificados. Geralmente, cada seção é composta por 4 a 6 postes, dependendo da largura planejada para na parede naquele trecho. Unir os componentes em seções torna a instalação muito mais rápida do que posicionar um poste solitário por vez. Depois, fica mais complexo. Vê-se o guindaste levantar o painel inteiro, movendo a estrutura pesada diretamente para a vala aberta. Tal processo exige uma precisão extremamente alta durante o posicionamento. Um erro de apenas alguns milímetros na base ou nas soldas de conexão pode fazer com que todo o painel se incline de forma indesejada. Isso tornaria o alinhamento e a ancoragem subsequentes tarefas muito mais difíceis de corrigir. O painel se assenta na posição correta, pronto para a fixação definitiva, quase 1.130 milhas. Essa é a extensão aproximada que a barreira percorrerá, mas sua resistência depende inteiramente deste momento de instalação. Uma vez que os painéis de aço são soldados e trazidos para a trincheira, o canteiro de obras entra no que muitos consideram a espinha dorsal de todo o projeto. Por que essa etapa específica de posicionamento é tratada com tanta cautela pelos engenheiros? À primeira vista, o processo parece apenas um encaixe mecânico de peças grandes em buracos. Mas, na prática, este passo determina quão reta, forte e duradoura será a estrutura ao longo de sua vida útil. Guindastes móveis de grande porte ou montados em caminhões começam a levantar lentamente cada painel do solo. Pode-se notar como o equipamento tensiona os cabos para erguer a carga, que pesa centenas de quilogramas. Mas isso é apenas o começo do desafio físico. Como cada painel tem quase 9 metros, ou cerca de 30 pés, de altura e comprimento, ele atua como uma vela gigante contra as correntes de ar. Mesmo uma rajada de vento forte pode fazê-lo balançar perigosamente, criando riscos reais no local. Por essa razão, 2 a 3 trabalhadores no solo seguram cordas guia o tempo todo, operando em estreita colaboração com o operador do guindaste, para posicionar o painel corretamente sobre a trincheira. A comunicação precisa ser constante para evitar oscilações. Transição para o próximo nível de precisão. Assim que o painel é baixado para dentro da abertura no solo, os engenheiros iniciam a tarefa mais crítica de alinhamento. Vê-se o uso intenso de níveis a laser, níveis de bolha e linhas de tensão, combinados à experiência prática da equipe para o ajuste fino. O objetivo é garantir que cada painel fique perfeitamente vertical e se alinhe corretamente ao longo do caminho planejado da parede. Aparentemente não é complexo, mas qualquer pequeno desvio de alguns graus pode causar lacunas visíveis ou um entortamento indesejado. Tal erro enfraqueceria a estrutura e arruinaria sua aparência final. O processo está apenas ganhando estabilidade. Após o painel estar na posição exata, os trabalhadores soldam temporariamente sua base a âncoras de aço ou quadros de suporte já instalados na trincheira. Essas soldas mantêm o painel firme enquanto ele aguarda o preenchimento com concreto, prevenindo que a peça tombe devido ao vento ou a impactos acidentais. O aço permanece imóvel, pronto para a fixação definitiva. Caminhões betoneira ou bombas de concreto assumem a posição na borda da trincheira para impedir o tombamento dos painéis por vento ou impactos acidentais. O material fresco é despejado diretamente ao redor da base,
preenchendo o vazio entre o aço e o solo. Mas por que o simples preenchimento da cavidade não garante a estabilidade necessária? Trabalhadores utilizam hastes de compactação ou ferramentas vibratórias para agitar a massa densa. A eliminação de bolhas de ar é crítica para que o concreto pressione firmemente cada centímetro da superfície do poste de aço. À primeira vista, o processo de cura parece passivo, mas na prática, ele transforma o material em uma âncora oculta no subsolo. A ligação sólida que se forma trava o fundo do painel na terra, aumentando drasticamente a resistência contra forças de tração, vibrações e tentativas de alavancagem. Mas isso é apenas o começo da fortificação em zonas estratégicas. Em áreas importantes, como próximo a estradas ou em terrenos de solo macio, o simples preenchimento da base não é suficiente. Engenheiros aplicam uma camada extra de concreto que se estende por cerca de 5 pés para fora da parede. Vê-se a criação de uma almofada de fundação muito mais larga, projetada para distribuir o peso da estrutura e impedir que o solo sofra erosão ou afunde com o tempo, especialmente após chuvas pesadas. O processo de defesa estrutural ganha, assim, uma nova camada de complexidade física. Essa base de concreto ampliada torna qualquer tentativa de cavar sob o muro uma tarefa exaustiva. Em vez de escavar terra solta, o invasor teria que romper uma espessa barreira endurecida antes de alcançar os postes, tornando a travessia extremamente difícil e demorada. A fundação cumpre sua função de segurança silenciosa. Jatos de água de alta pressão atingem os painéis de aço logo após serem colocados e fixados temporariamente na estrutura. Por que essa limpeza é tão crítica antes da etapa de pintura? Aparentemente, o metal já parece pronto para o acabamento. Mas qualquer resíduo restante impediria a tinta de aderir corretamente à superfície, comprometendo a integridade futura da montagem. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como os operadores lavam estritamente de cima para baixo, percorrendo cada painel para remover sujeira, areia, lama e óleo. À primeira vista, parece uma lavagem comum, mas na prática, ela é essencial para remover a escória de solda e fragmentos metálicos difíceis que sobraram do processo anterior. Porque se esses materiais permanecerem na superfície, a proteção falhará rapidamente. Vê-se como a direção do jato é controlada para evitar o acúmulo de detritos nos cantos e nas frestas dos painéis. A limpeza garante que absolutamente nenhum resíduo seja deixado para trás. Mas isso é apenas o começo da preparação. A superfície metálica fica livre de contaminantes. Por isso, o revestimento anti-ferrugem e a tinta protetora aplicados posteriormente conseguem se fixar de maneira firme e uniforme. Isso aumenta drasticamente a durabilidade da parede e a resistência à corrosão, fatores vitais no ambiente desértico severo. A câmera desliza pelo metal, agora descontaminado. O aço segue limpo para a etapa de acabamento. Cortes profundos e imediatos. Esse é o risco real que define a instalação nesta etapa final. No ambiente desértico severo, a estrutura principal da parede está quase completa, mas uma última camada crítica de proteção deve ser adicionada ao topo. Por que a instalação do arame farpado laminado, conhecido como razor wire, raramente é executada por trabalhadores civis comuns? Aparentemente, seria apenas mais uma tarefa de construção padrão. No entanto, unidades militares ou patrulhas de fronteira assumem o comando direto devido aos rigorosos requisitos de segurança e ao perigo físico extremo do manuseio. Mas isso é apenas o começo da complexidade tática desta operação. À primeira vista, parecem simples rolos de metal, mas na prática, as bordas são afiadas como lâminas de barbear, projetadas especificamente para causar ferimentos severos ao menor toque. Pode-se notar como as bobinas espiraladas formam uma barreira contínua que torna a escalada uma tarefa quase impossível.
Equipamentos especializados içam o material pesado até a posição, ou a instalação ocorre manualmente com precisão cirúrgica, dependendo da acessibilidade do terreno. Nesta etapa, não termina o trabalho de fortificação. Soldados fixam o arame utilizando suportes metálicos robustos e ganchos de ancoragem de alta tensão. Vê-se como cada conexão é verificada para garantir que a barreira permaneça imóvel, impedindo que seja puxada para o lado por intrusos. Com essa proteção extra implementada pela intervenção militar, o topo da barreira bloqueia efetivamente qualquer tentativa de subida com mãos nuas. A câmera desliza ao longo da defesa reforçada, cuja capacidade de interromper travessias aumenta drasticamente. O sistema de defesa passiva agora está completo e operacional no deserto. Centenas de novas milhas de cercas fronteiriças foram concluídas após anos de construção. Por que essa barreira física foi priorizada? A vigilância isolada não cobria a vasta extensão do terreno com segurança. As novas seções reduzem os pontos de travessia fácil, permitindo que a patrulha de fronteira controle a área com mais eficácia. Mas isso é apenas o começo. 15 bilhões de dólares americanos é o custo total estimado pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. O valor inclui materiais, transporte, tecnologia de vigilância e mão de obra. À primeira vista, o investimento parece encerrado, mas na prática o número continua crescendo. Vê-se a necessidade de manutenção e reparos, que custam centenas de milhões de dólares a cada ano. Mesmo que o muro desacelere as travessias ilegais, os cartéis ainda encontraram maneiras de contorná-lo. E isso ainda não é o limite dos desafios. A construção levantou preocupações ambientais sobre o ecossistema desértico e a região do Rio Grande. Pode-se notar como a estrutura intercepta a paisagem natural. Especialistas argumentam que o muro afeta o movimento da vida selvagem e o fluxo da água. Embora tenha trazido benefícios, o muro está longe de ser uma barreira perfeita, e a disputa na fronteira continua. 400 quilômetros de extensão contínua. Essa é a barreira física monumental que corta a paisagem do Nordeste japonês. Enquanto a América construía cercas para deter pessoas, o Japão precisava parar uma força cinética muito mais devastadora: os tsunamis. As muralhas marítimas maciças agora se estendem por centenas de milhas, superando em escala qualquer outra defesa costeira moderna. Porque o governo investiu mais de 12 bilhões de dólares americanos em estruturas de concreto tão imponentes? O objetivo principal não é apenas bloquear a água permanentemente. A verdadeira função dessa grande muralha de concreto, que atinge de 45 a 50 pés de altura, é comprar minutos preciosos. Esse tempo extra permite que a população evacue antes que as ondas, capazes de superar edifícios, atinjam as cidades. Além das paredes, o investimento cobriu a modernização de rotas de fuga e sistemas de alerta ao longo da costa de Tohoku, a região que recebeu o impacto total do desastre de 2011. A defesa atravessa as prefeituras de Aomori, Iwate, Miyagi e Fukushima, formando a linha mais unificada da história do país. Mas isso é apenas o começo. Equipes de construção iniciaram o processo limpando os destroços remanescentes, removendo casas antigas, tubulações e linhas de energia danificadas. Guindastes ergueram plataformas e estações de mistura de concreto foram montadas. Sistemas de drenagem temporária garantiram que o trabalho pesado continuasse sem pausas, mesmo sob as chuvas torrenciais da estação. À primeira vista, o solo arenoso da costa parece uma base adequada, mas na prática ele exige estabilização profunda para suportar o peso da muralha. Engenheiros perfuraram o terreno para pesquisas detalhadas antes de cravar estacas de aço e concreto profundamente no subsolo, atingindo até 80 pés de profundidade nas fundações. Camadas de pedra britada e areia compactada foram adicionadas para criar uma base sólida.
Sem isso, a estrutura de dezenas de metros poderia afundar ou rachar com o tempo. Depois, fica mais complexo. Escavadeiras abriram fossos de fundação gigantescos, descendo a mais de 20 metros de profundidade em certas seções. Perto da linha da costa, ensecadeiras temporárias mantêm a água do mar afastada enquanto as equipes trabalham. Uma base de concreto é despejada no fundo, seguida pela instalação de gaiolas de vergalhões de aço extremamente densas. Blocos de fundação largos formam um pé pesado, projetado para impedir que a parede tombe sob a pressão de ondas violentas. O concreto é bombeado para os moldes seção por seção, curado e inspecionado rigorosamente. O processo está apenas ganhando velocidade à medida que a parede sobe. Pode-se notar, no lado voltado para o oceano, a instalação de unidades de concreto especiais, como tetrápodes e delos. Esses blocos geométricos são empilhados em múltiplas camadas na base da estrutura. Sua função é dissipar a energia cinética da água, quebrando a força da onda antes que ela impacte o muro principal. Algumas seções utilizam faces escalonadas ou superfícies inclinadas para reduzir a altura dos surtos de água. No lado voltado para a terra, o solo e a rocha britada preenchem o espaço, criando canais de drenagem para evitar o acúmulo de água da chuva. O topo da muralha frequentemente incorpora uma estrada de inspeção ou passarela, integrando a defesa à infraestrutura local com cercas e sinalização de segurança. Em áreas críticas, onde a resistência ao impacto precisa ser máxima, guindastes içam painéis de concreto pré-moldado intertravados. Vê-se como eles são encaixados na superfície externa, como uma armadura reforçada, protegendo o concreto contra a erosão constante do Pacífico. A estrutura consolidada permanece firme, pronta para resistir às décadas de desgaste que virão pela frente. Duas das maiores barreiras da história cortam a paisagem física. Por que erguer obras tão vastas? À primeira vista, parecem simples muros de divisão. Mas, na prática, da fronteira americana aos escudos japoneses contra o oceano, elas provam a determinação humana contra grandes ameaças. Vê-se a robustez do concreto armado. As estruturas mantêm sua vigília silenciosa,